A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, que é o seu pastor Jackson Oliveira Andrade, pastor auxiliar aqui na congregação presbiteriana de Sião. Gostaria de compartilhar com vocês algum texto bíblico falando sobre as primícias, que são aquilo que nós entregamos ao Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta como fidelidade ao Senhor, sabendo que Deus tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas, principalmente as bênçãos espirituais, a qual Deus tem nos dado, então nós devolvemos o dízimo como forma de gratidão. Mas é interessante pensar em dízimos e oferta como primícias também, como uma primeira coisa que nós devemos fazer com a nossa renda, é tirar aquilo que pertence a Deus, aqueles 10%, E como a Bíblia nos explica isso, Eu gostaria de ler com vocês alguns capítulos da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5, Gênesis 4, versículo 3 a 5, vai dizer o seguinte: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe um semblante. Então nós vemos aqui que dois homens, trouxe ofertas ao Senhor. Lá no início, os dois primeiros filhos de Adão, Abel e Caim. Caim trouxe do fruto da terra, Como ele diz aqui, do fruto da terra, provavelmente ele tirou daquilo que sobrava, comeu aquilo, distribuiu, separou aquilo que era dele primeiro, talvez para depois dar o restante. E quando Abel dá a sua oferta, ele fala que é das primícias, o melhor. Ele tirou o primeiro, talvez ali o seu primeiro cabrito, sua ovelha, de um ano sem defeito, sua primeira cria sem defeito, aquilo que é de melhor, aquilo que é as primícias primeiro, para dar a Deus o melhor, que é o nosso Deus, o Criador, o Deus de todas as coisas. Então ele tira daquilo que é das primícias. Alguns vão falar, não, mas é porque a oferta de Abel foi oferta de sangue, foi um animal, e Deus não se agradou de Caim, porque era oferta de alimento, Mas não é isso. Deus não se agradou por causa da oferta, uma ser de um animal, foi derramado sangue, ou outra que é do fruto. A Bíblia fala que Deus não se agradou porque não foi das primícias que Caim tirou. Deus ele aceita ofertas de manjares, Nós vamos ver outro texto bíblico, por exemplo, em Êxodo, quando é referida à lei, quando Moisés está fazendo as leis, Mas antes de Êxodo, nós temos em Êxodo, nós temos em Levítico, Mas eu quero tirar o texto de Êxodo. Êxodo 23, 19, diz assim: As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Então veja bem, o que o texto diz em Êxodo, a lei de Deus: as primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Então Deus aceita o fruto da terra, tanto que é como ele aceita o animal. Só que veja bem o que ele pede aqui: as primícias do fruto da terra. Provavelmente o que Caim não ofereceu foi as primícias. Ele ofereceu aquilo que sobrava, aquilo que sobrejava. Então Deus não se agradou dele, não por causa da sua oferta, que era de alimento da terra, e a de Abel de um animal. Não. Deus não se agradou porque ele deu aquilo que sobrava. Ele não tirou o primeiro para Deus. Então veja a importância de nós dedicarmos as primícias. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós trabalhamos, seja o trabalhador formal, o informal, aquele que é autônomo, recebeu as primícias, deve ser do Senhor. E Deus se agradará de nós, Outra coisa que nós podemos entender também com o texto, muitas vezes, é que a gente pensa, mas eu vou
a igreja é ladrão, o pastor rouba, vou dar meu dízimo em cesta básica. Isso pode acontecer? De maneira nenhuma, isso não é mandamento. Ah, não, mas eu não vou dar meu dízimo para a igreja. Eu acho que existem muitas igrejas erradas, mas essas igrejas escancaradas para nós, e mesmo assim, os fiéis dessas igrejas que têm pastores mercenários, eles ainda assim dizimam e ofertam com amor e não querem nem saber, porque eles sabem que é para Deus. Veja as ofertas de manjares, essas ofertas de manjares, de alimento, que ela levava no Antigo Testamento, aqueles que não tinham animal, ou era uma pomba, ou era alimento. O que ia acontecer com esse alimento? Ele era doado? Não. Tanto o animal, como a pombinha, como os alimentos de manjares, o fruto da terra, eles eram queimados para o Senhor. Uma parte era tirada para o sacerdote poder sobreviver, né? Porque o sacerdote vive do templo, hoje o pastor. A outra parte era queimada. Imagina se você dá um monte de alimento e você queima ele a Deus, porque é uma oferta ao Senhor. Então tudo isso era queimado. E às vezes a gente pensa, mas eu vou dar uma cesta básica para os outros. No Antigo Testamento isso não era dado para os outros, porque isso era oferta ao Senhor. No Antigo Testamento essas coisas eram queimadas e subia como aroma agradável a Deus, porque isso é uma oferta ao Senhor. O Senhor faz da sua oferta aquilo que Ele quer. Veja comigo em Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio 26, versículo 2, depois do 5 a 11. Diz assim, ó: Tomarás da primícia de todos os frutos do solo que recolheste da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu, para ali fazer habitar o seu nome. Então veja bem, o versículo 2 diz que você vai tirar das primícias, mesma coisa, sempre as primícias dos frutos do solo, e você deve levar aonde habita a casa do Senhor, aonde o Senhor lhe mostrar, que era a casa do Senhor. Agora veja comigo o versículo 5 a 11. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiros, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos expulsaram, nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, que um grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-á por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Veja que bênção, né? O que ele está dizendo aqui nessa leitura simples que eu fiz? Deus vai estar pedindo para tirar das primícias da terra, isso no Antigo Testamento, das primícias da terra, aquilo que é dele, para devolver ao lugar que ele mostraria. Esse lugar é o templo, ou o tabernáculo na época, que deveria levar essas primícias para serem queimadas ao Senhor. E por que? Deveria fazer uma oração. Ele sim, porque ele diz assim no versículo: então testificarás perante o Senhor e dirás. Você está fazendo uma oração. Depois, se você entrega as primícias, aqui no Antigo Testamento, né? O alimento, você entrega essas primícias, você dirá: Arameu prestes a aparecer foi meu pai. O que é esse Arameu prestes a aparecer foi meu pai? Está falando que você é um estrangeiro, é um peregrino. Todos nós somos peregrinos, né? O povo de Israel era peregrino, estava peregrinando, né, para uma terra prometida. Então nós somos peregrinos também, porque nós estamos peregrinando hoje para a terra prometida. Não aqui física, como foi no povo de Israel, mas espiritual. Novos céus e nova terra, onde mana leite e mel, né? Nós estamos esse arameu, nós somos esse peregrino, né? E o que ele dirás? Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio ser grande. Então veja, depois você pode ler o texto de novo, do versículo 5 a 11, mas o que ele está falando? Ele está falando assim: você deve agradecer a Deus, porque você é um estrangeiro, você não tinha nem lugar para morar, você era escravo do Egito.
Mas Deus, com mão poderosa e forte, com muitos milagres, Ele tirou você da terra do Egito. Então você vai trazer das primícias para a casa do Senhor como motivo de quê? De barganha com Deus? Não. De agradecimento pelo que você recebeu de Deus. O que o judeu recebeu de Deus? Deus tirou ele com o braço forte do povo egito, onde ele ficou escravizado por 400 anos. E como é que nós podemos trazer isso para nós hoje, no Novo Testamento? Aqui ele diz que a promessa é de levar o povo para uma terra que emana leite e mel. Nós temos essa mesma promessa. Nós somos peregrinos e vamos para uma terra, um novo céu e nova terra, onde nós teremos nosso corpo ressurreto, assim como o corpo de nosso Senhor Jesus, e entraremos para o gozo eterno em novo céu e nova terra. Como nós trazemos as primícias de toda a nossa renda, agora é o dinheiro, que é a primeira coisa que nós devemos fazer. Eu lembro que o seu presbítero, o seu Tião, falava aqui na igreja, quando ele era da congregação, né? Que ele, a primeira coisa que ele tirava era o dízimo, quando ele recebia. Não pagava conta nenhuma, funcionário nenhum. Primeira coisa é o dízimo, que é as primícias. Ele fala que ele escolhia as melhores notas, né? Não era nota rasgada, não era nota amassada, mas que ele escolhia as melhores notas para pôr no gasofilaço, né? Sei que é um exemplo banal, não é banal, né? É um exemplo de um servo de Deus que queria dar o melhor para Deus, né? Por quê? Por motivo de gratidão pelo que Deus fez por nós. Em Cristo Jesus, hoje, Deus nos purifica de todo mal, de todo pecado. Nós vivemos uma nova dispensação. Nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, nem de queimar mais as ofertas de manjares no altar. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então agora nós devemos 10% da nossa renda, que deveria ser as primícias, como forma de gratidão, o que Jesus fez por nós, olhando para 2000 anos atrás, olhando para trás, para o passado. Cristo foi crucificado por amor a nós. Então quando nós devolvemos as primícias, não tiramos aquilo que sobra ou pagamos as contas primeiro, não. Primeiro as primícias, é para Deus. Quando nós fazemos isso, é como uma forma de agradecimento. É como ele diz no versículo 10, eis que agora trago as primícias, depois que o Senhor nos livrou da terra do Egito, nos fez um tabernáculo, um templo para nós cultuarmos ao Senhor, eis que agora trago das primícias do fruto da terra aquilo que é teu. O Senhor, daquilo que o Senhor me deu. Então, porém, perante o Senhor teu Deus, e me prostrarás perante ele, dizendo, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado a ti e a tua casa, e ao levita ou estrangeiro que está no meio de ti. Tudo que nós temos dentro de casa, meus irmãos, o alimento, o pão de cada dia, o trabalho, o levita que nós ajudamos, o estrangeiro, né? As pessoas que nós podemos ajudar, tudo isso vem da boa mão de Deus. E como forma de agradecimento, nós devemos então devolver ao Senhor aquilo que é as primícias. Lembra, o tema hoje é as primícias para o Senhor, como forma de agradecimento. Vamos mais um texto bíblico? Vamos ler lá Deuteronômio 26. O mesmo capítulo, só que agora o versículo 14 e 15. Veja o que diz o versículo 14 e 15. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que eu me ordenaste tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Que entendimento nós podemos ter dessa passagem tão maravilhosa, né? Esse aqui é um homem fiel. Quando fala dos dízimos aqui, o que ele fala aqui, ó, no versículo 14? Dos dízimos eu não comi, eu não tirei para mim primeiro para comer. Eu dei as primícias, primeiro para Deus. O resto que sobrar é o que eu vou comer. Então, dos dízimos eu não peguei dele para comer. Às vezes, mas eu vou ajudar alguma pessoa que está passando fome com o dízimo. Ou eu vou comer porque eu estou necessitado. Não, a gente tem que ser fiel a Deus. Deus proverá. Então ele fala, do dízimo eu não comi, eu não peguei daquilo que é meu para comer. Olha só, ele está falando de um momento de fome. O dízimo era o fruto da terra nessa época, né? E os animais. Mesmo sendo fruto, ele podia comer aquilo, mas ele não comeu. Nem deu para ninguém, nem fez uma cesta básica, vou dar para o pobre. Não, é lei, é de Deus. Do dízimo eu não comi. Olha só o que depois ele diz. E não só não comi, como ele diz assim, dos dízimos não comi no meu luto, e dele nada tirei estando imundo. O que ele está dizendo aqui? Nem no luto uma pessoa morreu. Estou triste.
eu tenho que pegar disso aqui, aquilo que não é meu e vou comer. Não. Ele fala, nem no luto, nem quando ele estava passando dificuldade. Essa é uma tradução melhor. Nem quando ele estivesse passando por dificuldade, nem se uma pessoa morrer, nem se ele estiver passando dificuldade de qualquer coisa, do dízimo ele não comeu. Nem no luto dele. E nem quando estive imundo. O que ele está falando como imundo aqui, né? Quando ele está em pecado. Às vezes a gente pensa, não, eu pequei contra Deus e nós somos pecadores, então não vou dar o dízimo, né? Eu estou em pecado, Deus não vai me ouvir mesmo, então não vou dar o dízimo. Nós somos pecadores. Nem quando ele esteve imundo, em pecado, ele diz que do dízimo ele não roubou de Deus. Ele devolveu. E aqui ele continua dizendo, né? No versículo 14 ainda. Nem deles dei para a casa de algum morto. Algum morto, alguém que passasse necessidade. Vamos supor que a viúva perdeu o marido, ficou viúva. A mulher perdeu o marido, ficou viúva, né? Ah, vou ajudar aquela viúva ali, vou pegar daquilo que era para dar ao Senhor e vou dar para a casa daquela viúva, coitada, ela está precisando. Não. Dízimo é dízimo. Você deve tirar das primícias para o Senhor. É aquela promessa que nós fizemos no mandamento, né? Honrar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, né? Então ele diz assim, ó, nem dei para a casa de algum morto, eu não tirei daquilo que não é meu, que aquilo que é do Senhor, aqueles 10% que é do Senhor, eu não tirei, porque não é meu. Eu dei, não dei para a casa de algum morto, mas antes eu levei para o Senhor. Ele continua dizendo, obedeci a voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que eu me ordenaste, eu tenho feito. Então não tem desculpa. Esse homem aqui é um homem fiel, ele obedeceu a Deus em tudo que eram os mandamentos de Deus. Então ele não comeu do dízimo nem quando ele estava precisando, quando ele estava de luto, nem quando ele estava em pecado, ele devolveu-se, nem quando ele estava imundo, nem deu para dar a casa de ninguém, de algum morto, de alguém que perdeu um ente querido, não. Ele obedeceu a Deus. E agora olha a oração dele no versículo 15. Agora olha, Senhor, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então veja bem, em cima das promessas de Deus, ele está devolvendo aquilo como gratidão, em cima das promessas de Deus, que é essa promessa da terra que mana leite e mel, que um dia nós iremos para ela, nós, o povo de Deus, com fidelidade a Deus. Então isso é importante, tirar das primícias para a casa do Senhor. Vamos ler mais um texto bíblico? Diz assim lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4 a 6. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4 a 6 diz assim: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram com abundância. Veja bem o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, meus irmãos. Está nos dizendo que logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram com abundância. Lá no versículo 4, desculpe. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, aqueles que se dedicam, né, no Novo Testamento, né? Paulo vai usar no texto bíblico do Antigo Testamento que não ata a boca do boi quando debulha, né? Ou seja, ele está trabalhando, todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então o pastor ele não é ladrão. Paulo diz a Timóteo, né, lá em Timóteo, que aquele que vive do Evangelho, que coma do Evangelho, né? Aquele que vive do altar, come do altar. Então, o que ele está aqui, que Deus está mandando aqui, que a igreja no Antigo Testamento levasse esses alimentos, esse dízimo, que também era para aqueles que se dedicavam à lei e à palavra de Deus. Eles precisavam, eles trabalhavam para a obra do Senhor, dedicavam a sua vida ali para orar por aqueles irmãos ali, pelo povo de Israel, para falar a palavra de Deus, para rogar as bênçãos espirituais. Ele dedicava a sua vida. Então, às vezes, o pessoal, o pastor que trabalha, né? O pastor, ele já trabalha. Ele se dedica à obra do Senhor. Ah, mas o apóstolo Paulo fazia tendas. O apóstolo Paulo, ele não fala de apóstolo, ele fala de pastores que devem receber. Do templo ele deve tirar o seu sustento. Agora, o apóstolo Paulo, vamos lá primeiro. Primeiro ele é apóstolo, né? O apóstolo Paulo, quando ele é picado por uma cobra, você viu quando ele foi picado por uma serpente? Lá em Atos dos Apóstolos?
Ele só sacudiu a mão assim, ó, e deixou assim, porque ele é apóstolo. Deus deu ele poder. Então ele só sacudiu aí a cobra e não morreu, né? O pessoal até ficou assustado que ele era para ter morrido e ele não morreu, né? Agora, se um mosquito da dengue picar o pastor da sua igreja, ele vai ficar de cama. Ele não vai poder mais ministrar. Ele precisa, e como é que ele vai ter que pagar um médico? Ele vai ter que pagar medicamento. Ele não é um apóstolo, ele não vai conseguir fazer um milagre. Se ele for picado por uma cobra, ele vai morrer. Se ele é picado por um mosquitinho, um mosquito que pica a gente já fica doente, né? Então, os dízimos, as ofertas para manutenção da casa de Deus e do levita e do sacerdote ou do pastor, né? Então, primeiro que Paulo era apóstolo. Paulo ele podia multiplicar pão. Então, Paulo fazia tenda? Fazia, mas ele era apóstolo. Ele podia fazer milagres, ele ressuscitou mortos. Então, nós vemos a diferença de um pastor não vai fazer isso, porque pastor não é apóstolo. Como é que eu vou ressuscitar alguém? Como é que eu vou ser picado por uma cobra e eu não vou tomar remédio, eu não vou ter que comprar remédio? Isso não vai acontecer com o pastor. O pastor ele não é apóstolo. Segundo, Paulo fazia tenda assim, mas Paulo não é casado, não tem família, né? Talvez uma tenda que ele fizesse, ele talvez sustentava o ano todo. Apesar dele ser apóstolo, além dele ser apóstolo e poder usar dos poderes que Deus deu ele ainda era solteiro, ele não tinha família. Uma tenda só dá talvez para ele comer um ano todo fazendo uma tenda. O pastor não, o pastor ele dedica a vida à igreja e tem família. Então, se ele trabalhar em outra coisa, se não for na obra de Deus, como ele vai ter tempo para a obra de Deus? Para se dedicar para... Tanto que Paulo diz, dignos de dobrados honorários são os presbíteros que se afadigam na palavra. Então ele está falando de pastor, ele não está falando de apóstolo. Então as pessoas se veem aquele negócio, mas o pastor que se vira, ele que trabalha. O apóstolo Paulo fazia tendas. Então lembre sempre disso. Paulo era apóstolo, ele era picado por uma cobra, só jogava a cobra de lado, não precisava tomar remédio. Ele não, além disso, ele tinha um médico à sua disposição, né? Que era Lucas, né? Ou seja, ele tinha um médico à disposição para ele, qualquer hora que ele precisasse, ele tinha um médico à disposição dele de graça. Nós não, nós pastor temos que pagar pela nossa saúde, pela saúde dos nossos filhos, pela alimentação da nossa família. E o apóstolo Paulo lembra também que ele não tinha família. Então, para fazer a obra de Deus como um solteiro é bem mais fácil. Ainda mais sendo homem, né? É bem mais fácil, porque você precisa alimentar só isso, só a própria pessoa, só eu mesmo. Eu não tenho uma responsabilidade para com uma esposa ou para com filhos. Então é muito bem mais fácil, é muito mais fácil. Então lembre-se disso quando vocês começaram, quando as pessoas citarem assim, mas o apóstolo Paulo ele fazia tendas, que o pastor se vira, né? Primeiro que ele era apóstolo, segundo que ele era solteiro, ele não tinha família. Então, como nós lemos o texto aqui, e vários textos que eu dei exemplo no Novo Testamento, é para manter a casa de Deus e a obra de Deus. Não só pastores, mas missionários, né? Para se propagarem, para que eles possam dar a vida deles pelo Evangelho. Vamos a mais um texto bíblico para nós finalizarmos? Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 9. Diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor e de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Desculpa, eu li o versículo errado. É o Provérbios capítulo 3, versículo 5 e depois o versículo 9. Primeiro, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração e não nos estribar, mas eu vou dar meu dízimo. Não é meu próprio entendimento. Eu tenho que obedecer à lei de Deus. Vou ofertar e dar o meu dízimo conforme a lei de Deus manda. Não vou esquadrinhar o que eu poderia fazer com esse dízimo, vou fazer outra coisa, não. Não tenho que esquadrinhar nos meus próprios pensamentos. Eu tenho que confiar em Deus e obedecer a palavra de Deus. O que diz no versículo 9 agora? Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Agora tá vendo? Já no Antigo Testamento já se passou para a moeda, depois que antes se mexia com alimento, mas agora no Antigo Testamento nós já vimos a moeda, toda a tua renda e todos os teus bens. Então ele diz, honra ao Senhor, não fique confia em Deus. Deus proverá, como ele diz lá em Malaquias. Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medidas.
Mas o homem está roubando a Deus. Ah, mas em que nós temos pecado? Diz, vocês estão me roubando. No dízimo e nas ofertas vocês estão me roubando. Mas confia no Senhor e eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vocês bênçãos sem mim. Não fique esquadrinhando o que vocês têm que fazer. O que vocês têm que fazer é aquilo que está na palavra de Deus. Devolver para aquele lugar que eu indiquei, o lugar onde você congrega, na sua igreja, onde você é membro. Devolve lá as primícias, né? Por isso ele diz no versículo 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E Deus vai nos fazer prosperar, se nós somos fiéis a Ele, meus irmãos. Tudo que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é porque Deus ele já fez uma grande obra por nós. Ele morreu por nós. Quando nós damos das primícias, nós estamos devolvendo aquilo que é de Deus. Por agradecimento, não por barganha. Por agradecimento do que Ele fez por nós. Assim como Ele tirou o povo do Egito, Deus nos tirou do pecado do mundo e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Foi isso que Jesus Cristo fez por você. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, com as primícias, nós não temos que pagar a conta primeiro, ou fazer aquilo primeiro, ou tirar, não. A gente tem que obedecer e ser fiel e confiar no Senhor. Que Deus vai te abençoar, assim como Ele tem abençoado a minha vida, creio que Ele também vai abençoar a sua. Então, fique aí, essa mensagem para o seu coração. Tire a Deus das primícias. Se você é assalariado, primeira coisa, dê a Deus das primícias. Se você é um Uber, trabalha de Uber, recebeu no final do dia, tira aquilo que é do Senhor e devolva ao Senhor. Se você é um empresário, aquilo que entrar no caixa da sua empresa, antes de pagar funcionário, antes de fazer qualquer coisa, seja fiel para com o Senhor, que é maior que todas as coisas. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades, Ele que põe o pão de cada dia na nossa mesa. Ele que nos abençoa com passageiros no Uber, Ele que nos abençoa vendendo as nossas mercadorias na nossa empresa, Ele que abençoa os nossos funcionários. Então, tudo isso vem da boa mão de Deus. Como forma de agradecimento, nós só temos que devolver 10%. E esses 10% não é qualquer 10%, não é o último que sobrar, é os primeiros 10% de toda a tua renda. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.